Graça e paz. Ata número 5. Ata número 5 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, em Rio Claro, que teve lugar em sua sala de culto, às 12 horas do dia 26 de janeiro de 1924. O irmão pastor moderou a sessão, dando começo aos trabalhos com o hino 26 e oração, e o capítulo 18 do Evangelho de São João. Em seguida, o moderador deu a palavra ao secretário a fazer a leitura da ata anterior, o que foi aprovado, e depois foi dada a palavra ao tesoureiro a fazer a leitura do seu relatório, que foi o seguinte: débito do mês, 286 mil, contra um haver de 152.500 réis. Em seguida, a comissão discutiu sobre a questão financeira, que foi aprovado. Em continuação, foi proposto que a igreja concorra com uma parte para a compra de um animal para as viagens pastorais, o que foi aprovado, sendo esta importância de 400 mil réis. E também foi proposto que se lançasse um voto de desapreciação aos membros desta igreja, os que estão de atitude agressiva a ela, e que assim foi aprovado. Depois foi convidado o tesoureiro da escola dominical a apresentar o seu relatório, que demonstrou um saldo de 145.500 réis. E também foi proposto que a escola dominical preencha este mês o sustento próprio. Depois não teve mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador, pastor Antônio Armindo, secretário José Faria. Então, duas coisas importantes aqui nesta ata, né? A compra de um animal para as viagens pastorais, né? As saídas pastorais, certamente para as visitas para as congregações. E um voto de desapreciação aos irmãos com atitude agressiva à igreja. Olha, 1924, já existia isso, né? Nem tinha Facebook ainda naquela época, nem imaginava que um dia teria, mas já tinha também esse tipo de confusão. Dá tempo para nós ler mais uma ata, então vamos ler a ata número 6. Ata número 6 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, em Rio Claro, realizada em sua sala de culto, às 13 horas do dia 23 de fevereiro de 1924, em que serviu de moderador o irmão superintendente Sérgio José da Silva, o qual deu começo aos trabalhos com hino e oração e o capítulo 9 de João. Em seguida foi dada a palavra ao secretário a fazer a leitura da sua ata anterior, que foi aprovada. E depois foi dada a palavra ao tesoureiro a apresentar seu relatório, que foi o seguinte: contribuição geral do mês, 83.300 réis.
Depois o moderador convidou quem quisesse se apresentar para dimissória ou pedir dimissória, e apresentou-se os irmãos Antônio Pereira e Ouvides Vieira, reconciliando por carta e demissionados para Sabino Antônio Espíndola, e a do irmão Nicolau do Nala ficou para quando ele fraternizar com a igreja. Em seguida, foram aceitos por dimissória, eu não sei o que é isso não, tá? É o que está escrito aqui. Mais os seguintes irmãos: Olívia Faria Gomes, Clemência Conceição e Altina de Nunes Abreu e Josefina Nunes de Abreu. Mariana Nunes de Abreu depois foi convidada a comissão a apresentar o seu relatório, que discutiu sobre os irmãos que estão em desacordo. Foi proposto que, mais uma vez, se aconselhasse esses irmãos até a sessão próxima, que foi aprovado. Em continuação, foi proposto que o crente não deve comprar bilhete de loteria, e foi aprovado. Depois foi proposto que o relatório do tesoureiro seja aprovado sempre nas sessões precedentes, e foi apoiado. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. O moderador, pastor Antônio Armindo Júnior, um erro aqui, né? Porque o moderador aqui dessa sessão foi o superintendente Sérgio José da Silva, no início, mas quem assinou foi o pastor Antônio Armindo Júnior. E secretário Pedro Faria. Tem ainda uma ata pequenininha, número 7, extraordinária, dá para ler aqui também. Ata número 7 da sessão extraordinária da Igreja Baptista do Muqui, em Rio Claro, que teve lugar em sua sala de culto às 12 horas do dia 9 de março de 1924. O moderador deu começo aos trabalhos com hino, oração, e em seguida foi discutido sobre escola anexa e o professor, o que foi tratado das seguintes maneiras: modo dos pagamentos, que seja 85 mil réis, sendo 50 mil ao professor, com cama e mesa, e 35 mil a pensão, que a mensalidade de cada aluno seja para o cofre da igreja e a igreja seja responsável ao pagamento do professor e as demais despesas escolar, e assim foi aprovado. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador, pastor Antônio Armindo, e secretário Pedro José de Faria.